Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Roberta Lima, missionária, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de caminhada com o Senhor em direção aos propósitos que Ele tem para sua vida, através da leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que fala assim. Certa mulher era uma... Desculpa, gente. Capítulo 8, que fala assim. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para a refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que este homem que vem aqui sempre é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? E ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, onde ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, o ano seguinte, o tempo marcado, ela deu à luz a um filho. O que Deus quer que a gente aprenda dessa história aqui? Essa história aqui é uma história bem conhecida. Porém, Deus quer nos atentar para um detalhe aqui, que está nas entrelinhas. Ok? Se você prestou atenção no que foi lido, você percebeu que Eliseu se dirigia a Geazi, ou seja, Eliseu, para falar com a viúva, se dirigia ao empregado dele, e o empregado dele reportava para a viúva o que Eliseu, o profeta, havia falado. Ok? Se a gente voltar no mesmo capítulo 4, a gente vai ver que a partir do versículo 1, que fala sobre a história da viúva, Eliseu, com a viúva, tratou a viúva diretamente ali. Ou seja, Eliseu estava aqui, a viúva estava aqui, Eliseu deu a ordem para a viúva. Na partir do versículo 8, você começa a entender nessa parte da história aqui, que a mulher era casada. Ok? Ela construiu um quarto para Eliseu ficar na casa dela, a qual o marido dela estava ciente do ocorrido. Ou seja, quando foi construído o quarto, o marido teve ciência que ela estava construindo um quarto para o profeta ficar na casa dela. Porém, ela era uma mulher casada. E ela estava dentro da casa dela. Então, o que isso quer dizer? Que o fato dela estar dentro da casa dela, ela tinha acesso a todos os ambientes, porque ela era dona da casa. Então, ela poderia adentrar em qualquer ambiente. Porém, existia uma barreira aqui. Se a gente parar para prestar atenção, Eliseu estava com um empregado dele, o Geazi. E toda vez que o Eliseu falava com a viúva, ele não falava diretamente com a viúva. Toda vez que ele falava com a mulher, ele não falava diretamente com a mulher. Ele falava com o Geazi, para Geazi reportar para ela, mesmo que se estivesse dentro do mesmo ambiente. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você está comprometido com alguém, se Deus confiou a você alguém e você está em compromisso com ela, você homem ou você mulher, vocês não têm que e não devem ficar no mesmo ambiente sozinhos. Porque era justamente o que estava acontecendo aqui. Eliseu estava respeitando a mulher dentro da casa dela, porque ela era uma mulher casada. Ou seja, ela era uma pessoa que tinha acesso a todos os cômodos. Porém, Eliseu era um profeta e ela era uma mulher casada.
Então Eliseu não tratava diretamente com ela. Eliseu tratava com ela por intermédio de Geazi. Eles estavam no mesmo ambiente. Ele poderia falar diretamente com ela. Porém, por respeito a ela e por respeito ao local onde ele estava, e por quem ela era e por quem ele era, houve-se uma segunda pessoa no meio do caminho, que era o Geazi. Entende? Então, Eliseu falava por intermédio de Geazi para chegar a mulher. E se você prestar atenção na leitura, ela não adentrou no quarto, ela ficou na porta. Como eu disse novamente, ela tinha poder de entrar em qualquer ambiente da casa dela, porque a casa era dela. Então ela podia adentrar. Só que ela também respeitou a privacidade de Eliseu e quem Eliseu era. Estão conseguindo entender onde Deus quer chegar aqui? Você que tem compromisso com alguém, respeite a ausência desse alguém. Porque estava havendo um respeito dentro da casa dela. O marido dela não estava em casa. Então ela estava respeitando a ausência do marido e o Eliseu estava respeitando a cordialidade da família que acolheu ele e a presença dela e a ausência do marido. Então você, hoje, se você tem compromisso com alguém de alguma forma, a pessoa que Deus confiou a você, você tem que respeitar a ausência dela. Entende? Porque pessoas íntegras, homens e mulheres íntegros, respeitam a ausência daquele que Deus confiou a você, que não esteja do teu lado naquele momento. Entende? Seja não esteja no teu lado porque está trabalhando, não esteja no teu lado porque está viajando, não esteja no teu lado por algum motivo, não está do teu lado. Ou ainda você ainda não teve a oportunidade de estar com a pessoa, mas já está em compromisso com a pessoa. Ok? Porque a gente sabe aqui que relacionamentos cristãos, como a gente vai começar, a gente não deve ficar sós com a pessoa do sexo oposto, justamente para não haver tentações em nós. Entende? Então, você homem que é casado, você mulher que é casado, ou você que está com compromisso com alguém, de qualquer tipo de compromisso com alguém, não fique em ambientes fechados, ok? Sozinhos com as pessoas do sexo oposto. Por quê? Para não dar legalidade. Você não deve ficar. Se você teve situações já que eu passei, não comigo, mas que eu vi, que homens que eram casados não davam carona. Quando trabalhava em trabalho, no trabalho, nas empresas que eu trabalhei, tinha uma pessoa em específica que ele não dava carona para mulheres para poder se deslocar, porque a gente trabalhava num lugar remoto, num lugar que não tinha muita facilidade de transporte. E ele falava, desculpa, eu não vou te dar carona porque eu não tenho como ficar sozinho no mesmo ambiente pequeno, que era o carro, com uma mulher do meu lado. Ele estava respeitando a mulher dele. Muitos viam aquilo ali como, cara idiota, cara bobo, sabe? Não quer me dar carona, enfim, não quer me dar carona, não me dá. Muitas pessoas criticavam ele. Mas ele estava certo. Porque ele não estava querendo dar legalidades, oportunidades para o inferno atuar na vida dele ou vir a desrespeitar a presença da mulher dele. Então é assim que você tem que tratar a sua vida. Se você tem compromisso com alguém, ok? Você precisa respeitar a ausência desse alguém e, ao mesmo tempo, a presença de Deus na sua vida. Porque o nosso comportamento reflete a presença de Deus. Então, se você está em obediência e tem relacionamento com Deus, o que você vai fazer como cristão? Você vai respeitar a quem você serve. Consequentemente, o seu comportamento vai refletir a quem você está servindo. Ok? Então, quando você estiver em situações a qual você precisa ficar em ambiente fechado com uma pessoa do sexo oposto seu, e você é uma pessoa comprometida, não fique em ambiente fechado. Sempre traga, se for o caso, uma terceira, uma quarta pessoa para estar com você ali. Se não tiver como não ficar. Porque aí você vai se autopoliciar, entende? E não vai haver um investimento de nenhuma das partes para o pecado adentrar. Entende? Mas se você puder evitar, como foi feito aqui, a viúva ficou na porta. Ela estava dentro da casa dela. Ela ficou na porta, ela não adentrou no quarto onde o Eliseu estava.
Ela poderia também dentro da porta falar com Eliseu, mas não. Ela respeitou o posicionamento do Eliseu como homem, como profeta, e respondia ao empregado de Eliseu. Para o empregado de Eliseu falar para Eliseu. Ou seja, tudo que o empregado falava, que repetia do Eliseu e repetia da viúva, os dois no mesmo ambiente estavam escutando, ou seja, não havia necessidade de uma terceira pessoa. Só que pelo fato de ter o respeito para com a mulher e para com o profeta, de ambos os lados, houve-se uma terceira pessoa ali para intermediar o assunto. Ou seja, houve-se um respeito por ambas as pessoas e houve-se um respeito pelo Senhor, por Deus, que é a qual o profeta representava. Houve-se um temor. Na sua vida não é diferente. Se Deus confiou a você uma pessoa e você está tendo um compromisso com essa pessoa, de algum modo, algum interesse, de algum modo, respeite a ausência dessa pessoa. Seja um homem, uma mulher íntegra e de caráter. Uma pessoa temente ao Senhor, você. Seja uma pessoa temente ao Senhor e respeite a ausência daquele que não está perto de você. Aonde você se encontra, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar. Respeite a ausência. Ok? Porque o seu comportamento vai refletir a presença de Deus mediante a sua obediência no relacionamento que você desenvolveu com Ele. Então, se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, você precisa, por obrigação, respeitar a ausência daquele que tem compromisso contigo, ok? Pra gente andar de acordo com a vontade do Senhor. Não é porque você é um homem mais velho, que tenha maior maturidade, você é uma mulher mais velha, que tenha maior maturidade, que você vai saber lidar com a situação, e que pelo fato de você não fazer, não quer dizer que a outra parte não pense igual a você. Entende? O fato de você ser uma pessoa íntegra não quer dizer que a outra parte que está com você no mesmo ambiente também pense da forma que você pensa. Então, para não dar legalidades, ok? Você já está sabendo aqui que Deus está te avisando para você não ficar em ambientes fechados, você e uma pessoa apenas no sexo oposto, mas para você respeitar a ausência daquele que ele confiou a ti e que você tem um compromisso com a outra pessoa, com a outra parte. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.